Então tá. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 22. A gente vai ler alguns versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 22. A gente vai ler a partir do versículo 34. É um versículo que todo mundo aqui com certeza já leu, ou já ouviu uma pregação sobre ele, ou já citou ele. Todo mundo é familiar com ele, com certeza. Amém? Todo mundo achou? Diz assim, ó: os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Até aí. Amém? Eu gosto muito desse versículo. Quase todas as citações de Jesus, cara, desconstruíam alguma coisa, né? Já percebeu isso lendo o Evangelho? Quase todas, cara. As coisas mais simples que Jesus falava desconstruía alguma coisa. Quebrava alguma ideologia, quebrava. Era tudo muito certeiro, né? A conversa de Jesus. Não tinha muita onda, não. Era pá! Atingir o alvo na hora, né? E aqui, esse texto que a gente leu conta que quando os fariseus souberam que ele estava deixando todo mundo sem palavras, né, meu? Ele estava daquele jeito, né? Devia estar falando e todo mundo falando assim: não, mas como é que nós pega esse cara, velho? Impossível, né? E aí eles falaram assim, que foram lá e falaram assim: não, vamos armar alguma coisa. E aí um cara que a Bíblia diz que era um mestre da lei fez uma pergunta, falou: Jesus, qual é o maior mandamento? A ideia dele era meio que fazer uma pegadinha com Jesus, né? Jesus valorizar algum e menosprezar outro e tal. E aí a resposta de Jesus foi engraçada demais, na minha visão. Porque ele perguntou qual era o maior, ele não perguntou qual eram os dois maiores, né? Mas Jesus respondeu os dois, né? E isso é muito massa. Então Jesus fala para ele assim, ó: o maior mandamento, cara, é você amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, toda a tua força, todo o teu coração. Esse é o maior mandamento de todos, o mais importante. A resposta teria que acabar aí, né, velho? Porque foi o que o cara perguntou, né? Mas Jesus era muito massa, velho. Aí ele falou assim, ó: e o segundo mais importante, tipo assim, já tô te dando de brinde. Você perguntou qual era o mais importante, eu vou te dar logo um brinde. O segundo mais importante é esse: ama o teu próximo como você ama você mesmo. E depois ele ainda dá mais um brinde. Ele linka esses dois mandamentos de uma maneira que não dá para desligá-la mais. Ele fala assim, ó: é nesses dois mandamentos que se baseia tudo, toda a lei, todo o ensinamento dos profetas, tudo. Linkou os dois, cara. Isso foi muito massa da parte de Jesus, porque quem perguntou para ele foi um fariseu. Então, assim, o fariseu, ele era aquele cara que todo mundo olhava e falava: uau, velho, esse cara, ele é power, né? Porque ele representa a parada toda. Só que, de fato, eles eram pessoas que não eram acessíveis, eram pessoas que esnobavam, eram pessoas que se achavam, era soberba, era um monte de coisa, né? Então, se Jesus falasse para ele assim, ó: o mandamento principal é você amar a Deus acima de todas as coisas, o cara ia falar assim: ah, beleza, eu já faço isso aí, todo mundo sabe, eu sou fariseu, pá, sou um mestre da lei. E aí Jesus pegou e deu de brinde o calcanhar de Aquiles do cara, pegou ele, falou assim: tá, mas então, semelhante a esse é você amar o próximo como você mesmo. E aí ele linka os dois, fala assim: ó, velho, esses dois é a base para tudo. E aí o que ele fez, na verdade, foi uma pegadinha do malandro com o fariseu, porque com o próximo o fariseu não estava nem aí, não tinha nenhum contato, não tinha uma proximidade, né? Então Jesus, ele desconstruiu uma imagem ali na hora. E é muito doido, cara, porque quando eu leio esse trecho da palavra de Deus, eu vejo a necessidade de Jesus fazer isso de novo, todo santo dia comigo, com você, e principalmente nos nossos dias de hoje, né?
nos nossos dias de hoje, onde o próximo cada vez está mais distante, não é assim? O próximo cada vez é uma preocupação menor para nós, o próximo cada vez está mais longe, não próximo, o próximo cada vez é mais invisível na real. E isso não é porque, presta atenção, não é porque a gente é um ser muito ruim, a gente é ruim, fato, mas a real é que o mundo todo segue para isso, cara. Você percebe a cultura desse mundo hoje se isolando cada vez mais, tudo é muito egocêntrico, tudo é muito individual. Não tem mais muito doação, não tem mais muito empatia. É uns negócios que está ficando cada vez mais raro, né? E a gente segue nesse fluxo inevitavelmente. E como cristãos a gente segue nesse fluxo inevitavelmente. E aí eu vejo Jesus falando assim, ó, presta atenção na parada. Isso aqui é o termômetro que eu estou deixando para você, Jesus falando. Porque se o irmão aqui falar para mim assim, olha, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não posso medir isso na vida dele, eu não tenho como fazer isso, eu não sei o coração do cara. Como é que eu posso medir se isso é fato? É a forma que ele se relaciona com o próximo. Por quê? Porque aqui nesse versículo Deus deixou claro, que ele optou ser amado no próximo. A revelação de Deus para a sua vida está no próximo. Isso Jesus deixou muito claro, ele linkou esses dois mandamentos como se fossem espelhos, um reflete o outro. Um reflete o outro. Porque quando eu olho para o meu próximo, eu preciso entender algo muito, muito, muito sério. Que ali existe uma história. Ali existe, eu olho para um senhor de 50 anos, ali existe 50 anos de história que Deus está envolvido. Ah, mas o cara nem é cristão, tá? E você acha que Deus não está na vida do cara, nunca fez nada por ele, nunca manteve ele até hoje, por isso? Faz 50 anos talvez que Jesus tenta ganhar esse cara, ué. Mas Deus está na história. A história é dele. A história é dele. Então quando eu olho para o meu próximo, eu preciso entender que não é um alvo do meu evangelismo, não é um número para a igreja onde eu congrego, não é, sei lá, ou pior, né? Hoje em dia está pior, porque hoje em dia se a gente discorda, a gente se odeia. Não é assim? A cultura do momento é essa, é discordar odiando. Então se é alguém de uma opção, de uma posição política diferente da minha, piorou, porque ele já não é mais meu próximo, ele é meu inimigo e nós vamos tretar, né? Nós vamos sair na mão se deixar. Ou se ele é homossexual e eu sou cristão, nossa, vamos tretar também. Imagina, esse relacionamento não pode existir. Ou então se ele é de uma outra religião, ele é de uma religião afrodescendente, eu sou cristão, nossa, vamos tretar. E aqui o que Jesus está falando é que não, não. Jesus está falando assim, ó, ama seu próximo como você ama a si mesmo. Trata ele da forma que você quer ser tratado. Gaste tempo com ele da forma que você quer que gastem tempo com você. Invista dinheiro na vida dele, como você gosta que investem dinheiro na sua vida. E aí, mas aí é mais alto o nível, né? Falou de dinheiro, o negócio fica mais louco, né? Trate as pessoas como você quer ser tratado. É o que Jesus está falando. E é muito doido, porque Jesus, ele em uma outra passagem, ele dá um exemplo muito massa, né? Do bom samaritano, né? Que no caso não era um cara, não foi o sacerdote, não foi o levita, né? Que foi o próximo. Ou seja, para mostrar que de fato não é para mim amar as pessoas que são iguais a mim, que têm a mesma fé que eu, que sentam na cadeira do meu lado na igreja, né? O evangelho ele nos ensina a amar da forma certa, mas ele nunca nos deu a opção de escolher quem que a gente vai amar não, velho. Nunca. E nunca vai te dar essa opção. Nunca. O amor seletivo ele não é cristão. Não é. Ele é um amor romantizado, né? Porque o amor ele é romantizado, né? Só que o amor de Deus ele não é um amor romântico. Presta atenção, o amor de Deus é amor real. E amor real lida com problemas reais, com situações reais. Não é romance. É amor sério. A gente estava conversando ali em cima agora, né? Eu e o pastor. E ele falou assim, uma vez o John me contou um pouco de um testemunho seu e tal. E aí eu estava contando um pouco para ele, né? Eu tive uma experiência assim desse lance de amar o próximo e perdoar e entender, meio hard com Deus, né? Porque quando eu tinha 14 anos, a minha irmã foi assassinada com 8 facadas. Foi uma tragédia na minha família. Eu como adolescente reagi a isso como adolescente. Muita droga, muito álcool, muito tudo. Minha mãe como cristã reagiu como cristã. Escrevia estudo bíblico à mão pro cara que matou a filha dela. E mandava pro cara na cadeia. E eu falava assim, a senhora é trouxa. Porque na época eu era mundão, né? E eu chamava minha mãe trouxa. Eu falei, a senhora é doida, boba, velho. Religião deixou a senhora cega.
Falei, a senhora quer que se salve o cara que matou tua filha, e eu quero é matar ele igual ele matou minha irmã. Só que aí depois de um tempo eu acabei me convertendo, né? E aí convertendo, o convite que Jesus fez pra mim foi o mesmo que um dia fez minha mãe. Falou assim, aí velho, você vai carregar essas perebas aí dentro de você até quando, velho? Tá fedendo esse troço aí, né? Porque na minha mente, quando eu me converti, como eu não queria mais matar ninguém e eu tinha esquecido aquele assunto, pra mim estava resolvido, né? Só que Deus não chama a gente para esquecer, não. Deus chama a gente para perdoar, resolver a situação, né, mano? E aí Deus, ele me levou a isso. Então, assim, eu tive uma experiência hard com Deus com relação a perdão. Perdoar o cara que esfaqueou minha irmã. Ah, mas isso é, uau, que super cristão. Não, velho. Não. Isso é o que Deus tem proposto para mim, isso é o que Deus tem proposto para você, isso é o que Deus tem proposto para qualquer um que decide caminhar com Ele. É um amor não seletivo. Às vezes eu vou fazer esse trabalho na Fundação Casa, nas FEBEM da vida com os meninos, e eu ouço história dos meninos que eu falo, nossa, Jesus, me ajuda aí, que amar aqui vai ser osso, velho. Menino de 16 anos que matou a mãe. A mãe coube num caixote de feira. Aí você olha para o menino assim, um menino com fortes traços psicóticos, você vê que o menino tem altos problemas. E você, na sua razão, na sua justiça, você quer pegar aquele moleque pelo pescoço, bater a cabeça dele na parede pelo menos umas 3 vezes, né? Só que a Bíblia chama essa minha justiça de trapo de imundícia, e a sua justiça a Bíblia chama de trapo de imundícia. E aí você entende que o amor de Deus, ele alcança, velho, esse menino que matou a mãe. E aí você entende que piorou a situação, porque existe uma urgência na questão desse menino. Aí Deus fala assim, bicho, carrega o dobro do amor aí, velho. Carrega o dobro. É engraçado a minha relação com questão de trabalho de presídio, porque eu nunca fui preso. Porque geralmente, às vezes, quando o cara faz muito, é porque o cara passou por isso. Eu nunca passei por isso, nunca fui preso na minha vida. Só que, quando eu olho para algumas situações, eu entendo que como igreja, cara, eu sou servo da cidade. Você consegue entender isso? Como cristão, como igreja não é 4 paredes, igreja são pernas. 2 pernas andando, fazendo as coisas, agindo. Você é servo, vocês estão aqui no Rio, vocês são servos do Rio de Janeiro. Como igreja. Por que vocês são servos? Porque vocês têm o que servir, velho. Vocês têm. Eu tenho como cristão. Eu olho para alguns problemas da sociedade e eu falo, cara, eu tenho como intervir nisso, velho. Eu tenho. Eu carrego a parada para intervir nisso. E aí quando eu olho a questão do adolescente envolvido com criminalidade, a primeira vez que eu fui fazer um rap dentro de uma unidade, antes do projeto, antes de tudo, e eu vi os meninos em silêncio, que dava para ouvir até um mosquito passando para me ouvir. Falei, velho, olha o que eu tenho na minha mão, cara, eu posso intervir nessa questão dos adolescentes. Saca? E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, então. Decidi intervir. Decidi que eu tenho algo que pode curar essa cidade. Decidi que eu tenho algo que pode curar essa situação. Ah, mas a situação do adolescente está cada vez pior. Os adolescentes estão indo muito pro crime. Tá, mas eu pelo menos na minha caminhada já conheço uns 40 que foi para Jesus. E tá ótimo. Bom demais. Bom demais. Amém? Eu não tenho a ideia de que um dia eu vou conseguir alcançar todos os adolescentes. Não, eu não tenho essa ideia. Eu sei que isso não vai acontecer. Mas evangelho é sobre marcar vidas. E você passar por uma vida sem marcar ela, você não foi evangelho. Talvez você pode ter sido evangélico, mas evangelho você não foi. Porque o evangelho ele marca. Onde ele passa, ele carimba. E hoje o que foi criado pela religião é um pseudo-evangelho, né? Então a gente se declara evangélico. E evangélico não basta. O mundo não precisa de evangélico. O mundo precisa do evangelho. Você precisa ser o evangelho. Nós vivemos um tempo de crise, cara, de identidade. Como cristãos, tá bom? Tô falando. Vivemos um tempo de crise de identidade, cara. A gente modificou a parada toda para nos servir. Então, assim, quando eu olho para a relação do cristão hoje, da igreja, e todo lugar que eu vou, cara, teve uma época que eu precisei parar e falar, Jesus do céu, me ajuda aí, porque tinha quinta-feira que eu estava numa igreja pentecostal, na sexta numa presbiteriana tradicional, no sábado numa igreja judaica cristã, e eu falei, Jesus, tá uma salada na minha cabeça, cara, me ajuda, bicho. Mas é legal porque a gente consegue analisar todo o movimento da igreja, o que está acontecendo aí Brasil afora.
E é altas loucuras, irmão. É altas loucuras, vocês nem imaginam. Só que ao mesmo tempo também é altas coisas muito massa acontecendo, cara. Muito massa. Gente fazendo assim coisas absurdas. Em nome de Deus. Coisas muito poderosas em Deus. E aí nesse meio todo, né, mano? Nessa parada toda. Entender que, cara... Por isso que a igreja tem a Bíblia e a palavra de Deus, ele tem essa relação de chamar a igreja de corpo. Porque a ideia de Deus foi que nunca isso fosse uma instituição fria, morta e parada. A ideia de Deus é que isso fosse um organismo, velho, pulsante, se movendo, andando, caminhando, tocando, cheirando, respirando, falando, ouvindo, saca? Só que onde a gente perde isso? Quando a gente faz tudo se tornar mecânico, velho. Tudo. A nossa própria relação com Deus se torna mecânica. A nossa vinda na igreja se torna mecânico. Eu acho que com o passar do tempo a gente se acostuma com a coisa e a gente esquece que a gente foi enxertado numa causa muito maior do que nós. E a impressão que dá é que o cristão evangélico, ele trata a relação dele com Deus da seguinte maneira: Deus entrou na minha história. Tadinho. Você que entrou na história de Deus, filhão. Você é doido? Que, mano, é Deus entrando na tua história, rapaz. A história é muito antiga, é muito grande. Ô, se liga. Existe uma história sendo escrita, cara. O autor é Deus. A capa do livro não é você, não sou eu, é ele. O assunto principal do livro é ele, velho. É ele. Mas a gente trata como assim: Deus entrou na minha história. Ou seja, Deus é um recurso na minha história agora. Ele é uma ferramenta na minha história, gente. Me ajuda aí, né? Não, velho, não. Isso torna a parada toda mecânica. E a religião reforça isso. E a gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança, né? Não é mais o contrário. Então eu pego Deus e eu fragmento Deus. O que é legal pra mim, pra imagem que eu fiz de Deus, eu cato. E o que não é, eu falo: não, isso não é de Deus. Então quando eu falo assim: velho, a Bíblia fala para amar o próximo. Que legal. Então, mesmo se o próximo tiver matado tua irmã, aí não, isso não é de Deus, não. A Bíblia diz para você perdoar. Eu perdoei o irmão que falou mal de mim. Não, a Bíblia está falando para você perdoar se o cara te roubar. A Bíblia está falando para o cara te perdoar se o cara te der um tapa na sua cara. O nível de perdão, quando Deus fala, é perdão de cruz, velho. Você parou para imaginar o que Deus perdoou quando ele foi para a cruz? Então, assim, a gente começa a mecanizar a parada e a gente começa a fragmentar e separar só os pedaços que é interessante para formar aquela imagem de Deus. Só que na real, aquela imagem de Deus, ela é uma imagem que nós criou e no fim das contas a gente está adorando é a gente. Não é Ele. Não é Ele. Hedonismo. Já ouviu falar disso? Onde o prazer é o dom supremo. O seu prazer, o seu bem-estar é o principal. E na verdade a Bíblia te convida para você viver um incômodo. A Bíblia te chama para angústia, meu irmão. Sabia disso? É porque a Bíblia te chama. A Bíblia te fala assim: pega a sua cruz aí, filhão, e me segue. E o caminho de Jesus até a cruz, você sabe onde terminou, né, velho? Morte. Então a Bíblia diz assim: pega a tua cruz e vem morrer comigo, velho. É igual aqueles missionários: vá, pregue e morra, né? Os movarianos, né? Moravianos, não sei falar. Eles tinham esse slogan, né? Vá, pregue e morra. E os caras viviam isso tão afinco que os caras se vendiam como escravo para poder pregar para os escravos. Tipo assim, não tem mais vida não, velho. Eu fui enxertado numa causa que é maior do que eu. Eu lembro quando eu fiz o livro, eu nunca tinha feito um livro na minha vida. E aí eu escrevi o livro daquele jeito, né? Que se tivesse ido pra rua desse jeito, ninguém comprava. Digitando, escrevendo. Aí o livro passa no processo todo de criação do livro, passa na mão de vários profissionais, né? E um deles é um professor de letra para arrumar a bagunça toda, né? Então um cara formado em letras pega o livro, vai arrumar, vai pôr vírgula, pôr acento, pôr tudo a pontuação certa. Quando ele me devolveu o livro, eu li e falei: quem é o autor desse negócio aqui? Porque, isso aqui não foi o que eu escrevi, não, ué. Só que eu lembro que nesse dia Deus falou um negócio comigo muito massa. E Deus falou assim: vocês são como as vírgulas, velho. Eu falei: Aí ele falou assim: uma página só de vocês, ninguém lê nada, não tem informação nenhuma. Mas vocês são parte da história. Vocês têm a importância de vocês na história. Mas sozinhos vocês não falam nada. E aí eu lembro que esse dia eu fiquei refletindo nisso. Eu falei: cara, a gente é as vírgulas da história que Deus está escrevendo.
E aí, como a gente está acostumado a achar que a gente é o principal, né? O papel principal da história, talvez isso pode parecer meio que, nossa, que ruim, né? Não, irmão, nós fomos agraciados de ser vírgula. A gente não tinha competência para ser vírgula. A real é essa. A Bíblia diz assim que nós estamos enxertados em Cristo. Quem aqui já teve alguma experiência ou já acompanhou alguma experiência de transplante de órgão? Ou de sangue, essas coisas? Já teve? Já acompanhou? Eu já. A pessoa que vai receber o órgão, ela tem que ser bem compatível com quem está doando, porque senão o organismo ele rejeita. E mesmo com todo sendo bem compatível, você ainda vai precisar tomar uns medicamentos para o seu organismo dar uma segurada na onda e não rejeitar aquele órgão, né? Isso é muito doido, não é? Agora você imagina, cara, o perfeito criou um plano para enxertar nele a imperfeição, velho. Bicho, isso é a coisa mais maluca do universo. O perfeito, cara, o Deus perfeito, ele criou um plano, já começa a loucura aí, ele se humanizou. Já quebra, já é contrário a todo o processo religioso, o Deus se humanizou. Aí ele pegou e criou um plano de cruz para que a imperfeição, eu e você, fosse enxertado nele e isso não fosse rejeitado. Jesus é esse plano, cara. Quando Deus olha para nós, como Deus, Ele deve olhar e falar, nó, rapaz. Só que aí Jesus está do lado dele, saca? Jesus está do lado dele. Tem um escritor que eu gosto muito, ele fala num livro dele, que ele fala assim, ó, tem um homem agora no céu, nesse momento, velho. Porque a Bíblia diz que Jesus ascendeu ao céu, puf. Tem um homem lá agora. Tem carne lá, velho. Não me pergunta como. Eu não sei te explicar, mas tá lá, velho. Então quando Jesus olha para mim e para você, quando Deus olha para mim e para você, ele tem um filtro. Não tem filtro de Instagram que a gente troca, a gente fica até bonito? Existe um filtro, velho, chamado Jesus, que deixa a gente bonito diante de Deus. Isso é muito massa, velho. Amém? É massa demais. Só que entenda, sem o filtro a gente é feio demais. Sem o filtro Deus não conseguiria olhar para nós, cara. Então a gente precisa entender isso, cara. A gente foi enxertado numa história que é maior do que nós. O Evangelho é uma causa maior do que você. É maior do que eu. Eu não tenho como levar isso como uma estrutura que me serve. Não, o Evangelho não é uma estrutura que me serve. O convite é para que eu sirva. E o servir verdadeiro do Evangelho, do cristão, ele tem que ser em amor, porque senão ele é só um serviço em vão. No processo de mecanização, cara, da nossa fé, a gente colocou algumas coisas como tarefa. Missão é uma tarefa, evangelismo é uma tarefa. Tanto é que a gente fala, vamos fazer evangelismo, né? Tarefa tem hora para começar e hora para acabar, velho. Evangelismo não é tarefa. Missões não é tarefa. A parada é uma essência. Ou você é isso, ou você nem entendeu nada ainda, você está perdidaço. Ah, mas eu não tenho chamado missionário, então vamos ler a palavra de novo, que você tem. O ide foi dado para o corpo, ide por todo mundo e anunciai a boa nova, pregai o evangelho. Essa parada está aí. Ah, mas eu não sei pregar, velho. Quando a Bíblia fala assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho, necessariamente você não precisa subir num lugar, pegar um microfone e falar não, velho. Alguém muito inteligente uma vez já disse assim, ó, prega o evangelho e se precisar use palavras. Que eu não sei quem é, porque eu nunca lembro os nomes, mas não sei se é São Francisco de Assis, não lembro. São Francisco de Assis, né? É sequela esses negócios de não lembrar o nome, é mundão, né? Judiou um pouquinho. Mas ele fala assim, ó, prega o evangelho, se precisar você use palavras. Cara, a gente fez um projeto durante 5 anos que a gente não realizou um culto e teve conversão. Eu olho para isso e eu falo, Deus, eu não consigo entender isso aqui. Eu olho e falo, velho, você é viagem demais, eu não consigo entender o que você fez aqui. Isso é muito, muito massa. É porque o evangelho em si, ele está muito além do que música, ele está muito além do que pregação, ele está muito além disso tudo. É marcar vidas, velho. Amém? É marcar pessoas, cara. É suas atitudes ficar na memória daquela pessoa e anos depois ela falar, cara, eu conheci um cara. E esse cara conhecia um cara. E ele era o cara. Né? Você é o cara, só que é o meio, né? Mas o cara não é você, nem eu. O cara é ele. Esses dias eu estava no metrô em BH e eu encontrei um menino que estava preso. Fazia muito tempo que eu não via ele.
E foi muito engraçada a reação dele, porque antes de me dar bom dia, ele quis mostrar a camiseta do Senai. Ó, tipo assim, tô fazendo um curso, hein? Cara, eu fiquei feliz demais. Por quê? Porque na mente dele, eu tinha passado de uma maneira que marcou ele a isso. Tipo assim, cara, saindo daqui, vai correr atrás da sua vida, vai trabalhar, velho, vai fazer um curso. Então quando ele me viu, antes de qualquer coisa, ele quis dar uma satisfação disso. Falou, velho, ó, tô indo lá fazendo um curso lá de mecânica e tal. Falou, eu já vou ter onde arrumar o carro de graça daqui uns anos já, ué. Fiquei mó feliz, mas porque, tipo assim, ó, marcou aquele menino daquela maneira. Às vezes acontece de menino me ligar, 8 meses depois, nunca mais tinha visto o menino, ó, sou eu, saí. Nossa, velho, mas eu te vi 8 meses atrás. Pois é, aquele dia eu decidi quando eu saí eu ia te ligar. Bicho, o moleque esperou 8 meses dentro de uma cadeia pra poder sair e me ligar, velho, pra pedir ajuda. Falou, ó, não quero mais. Falei, rapaz, marcou mesmo, né? E aí você tem todo o corre de começar a correr com esse menino, arrumar um serviço para esse menino, desconstruir a informação de dinheiro na mente dele, porque agora ele vai ter que ganhar R$1.000 por mês, né? Ele fazia 5.000 em meia hora. Aí você tem que começar todo o processo com ele. Às vezes dá tempo, é bênção, às vezes não dá tempo. A gente teve experiência lá de não dar tempo. Do menino sair na terça, a gente ligar no sábado para saber como é que tava, e a mãe atender e falar, morreu, velho. Morreu na sexta. A gente não pode esquecer que evangelho é papo de vida e morte, velho. Não pode, jamais. Porque senão a gente pega o candeeiro e coloca debaixo de cama, ou debaixo de teto de igreja. A gente não pode esquecer que o que a gente carrega lá fora é questão de vida e morte, é questão de inferno e céu. Inferno e céu é um troço que nem se fala mais muito, velho. De tão terreno que está o nosso evangelho, né? Tão materialista. Não se fala mais de eternidade. Porque tudo diz respeito aqui agora, nosso momento aqui agora. E o cristão, ele foi chamado para caminhar aqui, mas com os olhos fitados na eternidade, mano. Como diz o profeta, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, velho. É preciso, é preciso. Sabe por quê? Porque às vezes não tem mesmo. Talvez não tenha para você, talvez não tenha para a pessoa que você deveria ter amado. Às vezes não tem mesmo, velho. A gente é um sopro, né, velho? Aqui a gente é um sopro. O convite do evangelho, velho. E sabe o que me dá medo quando eu leio esse trecho que a gente leu da palavra? É que a forma que Jesus linka esses mandamentos, cara, coloca em xeque o meu amor por Ele. Se eu não lido bem com o meu próximo. E aí o negócio fica seríssimo. Seríssimo. Porque eu posso ser um pregador, eu posso ser um cantor, eu posso ser o que for, velho. Posso ser o que for. Se a minha relação com o meu próximo é fria, talvez toda a minha vida cristã é uma encenação. Já parou para pensar nisso? Se a revelação de Deus para mim está no meu próximo, se Deus escolheu ser amado na vida do meu próximo, e eu não tenho uma relação boa com o meu próximo, eu não consigo me importar com as pessoas, eu não consigo desenvolver uma empatia, a dor do meu próximo não dói em mim, tudo que eu estou vivendo com Deus talvez é encenado, velho. Talvez é esse Deus que eu criei, a minha imagem e semelhança, e não é a pessoa de Deus de fato. E o negócio fica muito sério quando a gente pensa dessa maneira, velho. Fica sério demais. Se a Bíblia diz assim, ó, que tudo que é ensinado, tudo da lei, tudo dos ensinamentos dos profetas, então tem como base esses 2 mandamentos, qualquer reação minha, religiosa, em que eu agrida o meu próximo, é só uma ideologia minha, velho. Não é evangelho. Qualquer manifestação minha religiosa, em que eu mate alguém, velho, isso é só uma ideologia religiosa minha. Isso não é o evangelho. Não é. De 1 ano e meio para cá, Deus ele me leva só nos lugares figura. É mó barato. Então, além de fazer os trabalhos nas cadeias, Deus ele me levou para um outro lugar que não tinha nada a ver, que eu nunca tinha tido experiência nenhuma, mas eu aceitei o desafio, falei, eu quero ver como é que o senhor lida nesse meio. Que foi uma clínica de saúde mental. Eles conheceram o projeto que eu realizava na fundação, na FEBEM, e falou assim, ó, eu queria que você fizesse um projeto assim com as pessoas que estão internadas na clínica. Aí eu falei, uau. Falei, agora...
Aí eu fui orar, né? E aí eu fiquei muito curioso. Falei, Deus, como é que o Senhor age nesse meio? Porque uma coisa é eu saber como é que Deus age, não com a galera, com todo mundo certinho e tal. Mas aí pessoas que têm transtorno, pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que vivem num outro mundo, vê outras coisas, ouve outras coisas. Como é que o Senhor age nesse meio? E aí Deus só falou da minha fita, bora, tem coragem? Aí você vai ver como é que age, porque senão, né, como é que faz? E aí eu comecei a fazer um projeto lá. E aí entre as pessoas que estão internadas, tem um rapaz que ele é homossexual, né? E a gente fazia o trabalho toda semana, 3 vezes na semana, oficinas com eles e tal. E aí aconteceu que chegou um pastor, para ser internado também, que estava passando por um profundo tempo de depressão. E isso tá rolando demais, velho. Orem pelos pastores, tá ligado? Então, mano, você não tem noção, tá muito. Pastores com depressão, o negócio tá muito comum. E esse cara apareceu lá internado com 18 pontos aqui, porque ele pegou a gilete dele e tentou se matar. E ele ficou internado, um senhorzinho, cabeça branca, um amor. E quando ele falou pra mim que era pastor, era músico e tal, eu trouxe um violão e falei assim, ó, eu trouxe não, né? Pô, aí não me ajuda, né? Eu trouxe, né? Me ajuda aí, Bjork, né? Aí eu trouxe um violão e falei assim, ó, fazer o seguinte, sexta-feira a gente não vai ter atividade, você vai cantar pra nós. E aí eu falei isso pra ele e começou a chorar. Ele falou, faz tanto tempo que eu não toco. Eu falei, nossa, foi de Deus esse troço então. Porque começou a resgatar as paradas no cara, né? Então toda sexta-feira era a coisa mais deliciosa do mundo, porque o cara só sabia aqueles hinos assim, ó, velho, aqueles mesmo, saca? Daquela época Golden Era mesmo. Só aqueles hinão, massa mesmo, massa. E aí ele tocava e eu ficava assim, eu falei, velho, que coisa linda. E aí um dia dessa reunião, esse jovem homossexual, ele saiu meio grosseiro assim, saiu fora. E ele não é assim, ele é um cara que ele é um amor, velho. Depois que acabou a reunião, ele veio falar comigo. Ele falou, desculpa o jeito que eu saí, o jeito que eu te tratei e tal. Ele falou assim, quando vocês cantam essas músicas me incomoda. Eu falei, tá, não, tranquilo, mas por que te incomoda? Ele falou assim, ó, porque eu sei que Deus não gosta de mim. Eu falei, rapaz, como assim, velho? E aí ele começou a contar para mim as experiências dele. Em algum momento da história dele, foi comunicado para ele, pela igreja, que Deus não gostava dele. Foi essa comunicação que foi passada para ele. Que existia uma birra da pessoa de Deus com relação a ele, por causa da escolha que ele fez, da vida dele e tal. E eu falei, não, velho, que sério isso, doido. Aí sentei com ele e a gente começou a conversar, né? Falei assim, cara, antes de mais nada, entenda, na verdade Deus te ama. Né? Não é que te odeia, Ele te ama. Ah, mas eu falei, não, pô, cara, se a tua condição de pecado impede você de cantar uma música para Deus, então eu também não posso, velho. Porque você tem a sua condição de pecado, eu tenho a minha. Você tem o calo que te aperta, o lugar que você cai, eu tenho o meu. E nós estamos todo mundo na mesma luta, no mesmo barco. Aí eu falei assim, mas entenda, velho, não existe nada que te separa do que Deus acha de você, velho. Que te separa do amor dele por você. E aí esse menino ficou assim, depois ele continuou participando das reuniões. Hoje, toda vez que eu faço um trabalho lá também de acompanhamento terapêutico. Então a gente sai, eles têm que fazer algumas coisas da vida deles, eu não pode ir sozinho, eu vou junto e tal. E nessas idas juntos tem sido muito bem, assim, a gente tem conversado e ele tem tido altas dúvidas com relação a Deus. Só que depois que eu tive essa conversa com ele, eu fiquei pensando, eu falei, cara, como foi comunicado isso para esse cara um dia? Como que isso foi passado? E eu fico pensando assim, para ter gerado essa leitura na pessoa, com certeza essa informação ela não foi passada em amor, velho. E eu vejo isso constantemente, cara. Constantemente. Se o amor não é a base, cai tudo, irmão. Esses dias eu estava no interior de Vitória, no interior do Espírito Santo, interior de Vitória. Estava no interior do Espírito Santo e a gente foi fazer uma conferência de missões urbanas numa igreja. E aí ia ser sábado de manhã, sábado à noite e domingo de manhã, os 3 períodos da conferência. Aí à tarde os adolescentes quiseram fazer evangelismo na comunidade, do lado da igreja. Do lado da igreja tinha um bairro, tinha uma comunidade. Ah, a gente quer fazer evangelismo. A gente quer que você vai junto e tal. Eu falei, não, beleza, vamos. Aí eles pegaram aquele monte de panfleto e falaram assim, vamos fazer. Eu falei, tá bom. E eu percebi uma necessidade da galera de entregar em todas as casas. Eu falei, não, mas espera aí, né? Mas fui deixando para ver o que ia acontecer, né? Então para eles era mais vantagem entregar em 11 casas do que perder 1 hora em uma casa, né? E eu não entendo evangelismo dessa maneira, não consigo entender.
E aí foi acontecendo, a gente foi indo de casa em casa, e a gente chegou numa casa, tinha um morro e tinha um senhor lá em cima, ele falou assim, não, sobe aqui, bem receptivo. Eu falei, ó, que massa. Eu falei, galera, vamos subir lá. A gente subiu. Que a gente chegou lá em cima, o menino que estava liderando, ele descarregou aquele evangelismo decorado no cara assim, né? Vim aqui para te apresentar um Deus e pá, 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 pá. Aí o cara deu uma olhada para ele assim, né? Aí o cara falou assim, ó, cara, deixa eu te falar, você pode me convidar para ir na tua igreja, mas não fala para mim que você vai apresentar Deus, eu conheço Deus, velho. Tipo, já finish no menino, né? Aí ele olhou para mim com a cara meio sem saber o que fazer, e aí eu peguei o rumo da conversa e tirei daquilo, né? Aí eu perguntei do barraco dele, eu vi que estava terminando, e a gente começou a falar da comunidade. Era um cara que morava sozinho, né? Gente que mora sozinho, você não vai lá para falar, irmão, você vai lá para ouvir. Amém? E o cara começou a falar, velho. Falou. Foi 45 minutos contando a vida dele inteirinha. Mano. Você vai num cara de um senhor que mora sozinho, esquece, não vai falar nada não, velho. Senta lá e ouve que o cara tem uma vida pra te contar, né? E ele falou, cara, tudo. Contou que ele tinha tirado uma cadeia, falou que a ex-mulher dele queria matar ele, que um filho dele também quis matar ele. Tinha uns 4 só que queria matar ele. Tava suave. E aí ele começou a falar. Cara, quando esse cara acabou de falar, ele tinha me entregado de bandeja, velho, a vida dele, para me entregar uma palavra para ele. Ele tinha me dado todo o campo e falou assim, minha vida é isso aqui, velho, o que você tem pode resolver isso aqui? Irmão, não demorou 2 segundos pro cara tá fazendo uma oração de confissão. Sabe por quê, velho? Ah, porque a pregação foi boa? Não preguei não, velho. A hora que ele falou que tinha 4 pessoas querendo matar ele, eu falei, da família, eu falei, bicho, alguma coisa não tá legal aí não, velho. Mas sabe por quê, cara? Evangelismo não é só falar. Ouvir é evangelismo, irmão. Sabe por quê? Porque evangelismo de fato, ele não é tarefa, ele é relacionamento. E relacionamento, existe diálogo. Diálogo não é monólogo, eu falar e você aceitar Jesus ou não. Não, velho. Isso aí, quem fazia era antigamente. Cristianismo de antigamente, né? Se não aceitava, até te mata, hein? Porque o cristianismo já foi meio islã, né? Não sei se você sabia disso. Já foi. Eu não sei essa informação certa, mas eu tô pra falar que o islã ainda não matou tanto que o cristianismo matou não, né, velho? Será que já matou? Porque o cristianismo matou, né, velho? A ideologia do cristianismo errada, deturpada, matou muita gente, cara. Então, assim, ó, o evangelismo, ele é relacionamento, e relacionamento é diálogo. Você fala e você ouve. Porque senão, cara, não adianta. Não adianta. Você vem anunciar um reino dos céus, mas você não quer saber qual é o inferno que aquela pessoa está passando, velho. É hipocrisia eu falar de reino dos céus se eu não estiver disposto a ser céu para aquele cara ali agora. Uma vez eu fui fazer um trabalho, a gente organizou uma equipe, a igreja queria se mover em ações sociais, aí a pastora me procurou e falou, você organiza? Eu falei, organizo. A gente escolheu uma comunidade da cidade e falou, vamos fazer um trabalho nessa comunidade. Só que essa comunidade, ela era comandada por um centro espírita. Comandada, que eu falo assim, todo mundo recebia, comia. Então nenhum trabalho cristão durava lá dentro. Porque a galera não dava muita importância. Porque o cristão chegava lá só com a palavra, né, mano? Não tinha né? A galera não tinha, né? E aí a gente falou assim, a gente ganha pão, ganha leite, né? Então era um trabalho difícil de acontecer lá dentro. Aí eu falei com a equipe, falei o seguinte, a gente não tem dinheiro, né? Normal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai oferecer serviço, velho. Então vamos carpir lote lá, vamos limpar uma casa pra uma tiazinha que não pode fazer uma faxina, vamos oferecer trampo e estabelecer o relacionamento a partir do trampo, beleza? Caiu o grupo já, né, de 30 para 10, né? Porque é assim, velho. Você tá ligado que é assim. Aí a gente foi com aquele grupo mirrado. Velho, o negócio é sério demais. Sair de si mesmo é difícil demais, velho. Aí falou, vamos. Aí a gente limpou o quintal, limpamos casa de uma tiazinha, fizemos um monte de coisa. No outro dia, na outra semana voltamos, tava um trabalho de uma vez por semana. Teve um dia que a gente chegou numa casa, e eu tô falando de casa porque eu tô sendo legal demais. Legal demais eu tô sendo, generoso pra falar que é casa. Que na verdade era o cara catou 2 caibros, linkou do muro do lado para um pé de goiaba que tinha, jogou uma lona e se instalou com a família dele embaixo. A família dele era ele, a esposa e 2 filhos. Eu cheguei lá, ele estava esquentando uma água com os pacotinhos de tempero de miojo. Só que não tinha o miojo. Era só os pacotinhos do tempero. Eu falei, mas não dá muito certo não, né, irmão? Vai ser meio difícil sair uma sopa aí, né? E eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele falou assim, cara, eu tô fervendo essa água com esse temperinho para dar como sopa para os meus meninos. Para dar uma tapeada na fome dos moleques.
E naquele dia o Espírito Santo, eu acho que eu não lembro do Espírito Santo ter sido tão duro comigo igual foi naquele dia. E aí, tipo assim, eu pensei assim, falei, cara, a gente tá chegando aqui como o reino de Deus, velho. A igreja. O inferno desse cara agora é a falta de um bife, velho. Ele não tá nem aí pra céu, doido. Você falar pra ele, ó, você vai pro inferno, mas vai rolar uma feijoada agora, beleza? O cara fala, é nóis. Ué, o cara tá com fome, irmão. Mas é, velho, porque o cara tá com fome. Quem já teve fome sabe como é que é, velho. Naquele momento é o mais importante da vida do cara, velho. E pior, os filhos dele estavam com fome. Aí a direção de Deus pra mim aquele dia foi a seguinte: não pregar pra aquele cara. Falei, uai, mas aí como é que faz? O grupo de evangelismo que não prega? Ué. Mas aí Deus falou pra mim assim, ó, cara, vaza daqui, velho. Arruma coisa pra esse cara comer. O inferno desse cara agora é falta de comida. O céu pra ele agora é pão. Seja céu pra esse cara agora e depois você fala de reino do céu pra esse cara, velho. Só que isso você e eu, a gente só vai entender se a gente estiver caminhando em amor, velho. Para entender que o problema do meu irmão, velho, é de fato um problema. Eu conheço muita gente que passa por problema psicológico e aí vem conversar comigo e fala assim, eu comentei na igreja, mas falaram que era frescura. Uai, o problema do outro ser frescura, irmão? Como assim, velho? Como assim? Aí a gente vê alguém fazendo alguma coisa e fala, não, eu fui criado assim, não escolhi esse caminho. Ô, velho, me ajuda aí. A gente não é produto em série, todo mundo feito igual, não. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é uma história, velho. E eu preciso entender isso quando eu me relaciono com as pessoas. Para mim levar um evangelho vivo e não um evangelho institucionalizado, frio. Onde eu apresento um molde e falo, ó, você tem que entrar nesse molde agora. Não, velho, não. E sabe o que é o mais louco? Jesus não fez isso com você. Ele não fez isso comigo, velho. Semana passada eu fui pregar numa igreja numa favela. E aí, agora mudou, é comunidade, né? Resolveu o problema, né? Agora resolveu. Não chama mais de favela, tá resolvido o problema. Fui pregar numa igreja numa favela. E aí o pastor é um cara sensacional que faz um trabalho lá há 20 anos. E aí tinha umas minas cheirando, eu nem sei o que elas estavam cheirando, porque da minha época pra cá mudou muito, né, irmão? Tem muita droga nova aí, eu não tô ligado não. A menina tava cheirando um troço lá, as duas, e aí o pastor falou, não, entra. Ela falou, mas nós estamos drogados. Aí o pastor falou, entra. E foi muito doido, porque eu lembrei das vezes que eu fui bêbado pra igreja. E eu fui várias vezes bêbado pra igreja. Várias. E aí eu lembrei disso, cara, e eu vi aquelas pessoas e eu falei, velho, nunca eu poderia falar para essas pessoas assim, toma vergonha na sua cara, vim na igreja bêbado. Porque Jesus não fez isso comigo. Ele não fez, não foi a forma que ele me recebeu. Não foi. Ele me tratou como alguém da família. Igual o Mefibosete, tá ligado? Quando é chamado à mesa, e na mesa ele já não era mais um aleijado, um cão morto. Na mesa ele era da família. É a forma que Deus me convidou para a caminhada cristã. É a forma que Deus te convidou para a caminhada cristã. Mas sabe o que acontece? Eu já estou encerrando, tá bom? Eu não sei como é que é o negócio dos horários. Tá quase, irmão. Sabe o que acontece? É que nós gostamos de um discurso que fala assim, ó, vem como estás. Mas parece que esse discurso só funciona até a pessoa vir. A hora que ela chega não é mais não, ó, agora. E a gente quer estabelecer um tempo para algo que não é a nossa função, é do Espírito. Então se vem um drogado para a igreja, a gente quer que esse cara esteja limpo em 1 mês. Se vem um homossexual para a igreja, a gente quer que esse cara vira hétero e case com uma mulher em 6 meses. E essa nossa atitude mais espanta pessoas da casa de Deus do que atrai. Sabe por quê? Porque a informação lá fora, e eu estou falando para vocês, eu trabalho com missão urbana, velho. Meu contato é mais com não cristão do que com cristão durante a minha semana toda. Sabe qual é que está acontecendo lá fora? As pessoas não têm nada contra Deus, elas têm contra a igreja. E eu não sei você, mas eu me envergonho com isso. Isso depõe contra mim, eu sou igreja. As pessoas são abertas para falar de Jesus, irmãos. Elas não são abertas para a igreja.
Isso é muito, 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 muito sério. Essa discrepância entre o cristão e o Cristo está gritante demais lá fora. Está muito gritante lá fora. Não sei se vocês já viram um vídeo que rolou, que fizeram eu acho que é em Curitiba, pelo jeito do povo falar, que chama o cristão, Jesus e a igreja. Já viram? Pois procura no YouTube. Jesus, o cristão e a igreja. A galera foi num campus, eu acho, de faculdade, e saiu perguntando para as pessoas o que elas achavam de Jesus, o que elas achavam do cristão e da igreja. Se você não ficar muito, muito, muito envergonhado, ore. Alguma coisa está errada, irmão. Porque no vídeo todo o que você percebe é que o problema está na gente. Tem um livro que eu acredito que essa galera fez esse vídeo baseado nisso, que chama Eles Gostam de Jesus, mas não da Igreja. Se você quiser anotar aí, anota e leia. É de um pastor da Califórnia chamado Dan Kimball. Essa é uma realidade que a gente vive, cara. A igreja comunicou algo de forma errada e essa comunicação não funcionou e a galera lá fora tem um pesar com relação a nós. Eu tô sendo legal falar um pesar. A minha responsabilidade como igreja, a sua responsabilidade como igreja é mudar isso, velho. É mudar isso. Quando eu lancei o livro, eu lembro que eu comecei a participar de alguns debates de redução de maioridade penal, né? E aí uma vez eu fui num debate num ambiente não cristão e tinha vários representantes de coletivos urbanos, né? Então tinha o cara que era líder da Marcha da Maconha em BH, tava lá. O líder da Marcha das... Vadia? Cachorra? Não lembro o nome. Marcha das Vadias. Aí tinha a galera da Catraca Livre, vários coletivos, né? E aí cada um se apresentava e falava o coletivo. E eu não sou de coletivo, né, velho? Meu coletivo é o evangelho, né? É igreja. Sou crente, né? Aí chegou em mim e falou assim: meu nome é Marcelo Bior, sou cristão, tal, missionário. A galera olhou assim: o que você está fazendo aqui, velho? Foi anormal a presença de um cristão num debate de assunto seríssimo entre jovens. Quando a coisa chega nesse ponto, a coisa está muito séria, velho. Porque tinha que ser totalmente normal a nossa presença ali. Tinha que ser. Uai, está sendo debatido um assunto sobre jovens. Tem que ter cristão ali, velho. Tem que ter. Não é uma opção. Tem que ter. Só que sabe o que acontece? Na verdade, no fundo, nós não amamos esses jovens do problema em si. Eu lembro quando eu lancei o livro, o único lugar onde o debate não acontecia, onde não fluía, era no meio das igrejas. Eu ia em debates em lugares fora de igreja e as pessoas tinham argumentos, as pessoas sabiam o que estava acontecendo e sabiam debater aquele assunto, e se importavam com o adolescente ou com a vítima do adolescente, mas se importava com a situação. E quando eu trazia o assunto para as igrejas, não tinha essa importância. A galera não estava preocupada. E isso é triste, velho. O convite do evangelho é para que a dor do próximo doa em você, irmão. Fura a bolha, mano. Fura, rasga ela. Deixa o cheiro de fora entrar. Sente, velho. Sente o cheiro do que tá rolando lá fora. Deixa teu olho pegar o que tá rolando lá fora. Vai ver de perto algumas coisas. Saca? E eu tô falando isso para nós como cristãos, velho. Como cristãos. Eu sei que a igreja aqui tem altos trampos que eu tô sabendo já. Mas eu tô falando para você, velho. Pessoalmente, você, eu. Nós que somos igreja nessa terra, nessa cidade, nesse país. Essa foi a estratégia de Jesus, cara. Ele andou nos lugares, ele sentiu as coisas, ele viu as coisas. E o mais massa de Jesus, cara, é que ele conseguia trazer esse equilíbrio e ensinar para nós. De ser humano sendo Deus. Ele era o ápice da espiritualidade, mas ele era humano também. E ele não escondia isso. Tem um trecho na Bíblia que eu acho muito massa, quando ele ressuscita e vai aparecer para os discípulos, né? Que a Bíblia fala que eles estavam trancados, de portas fechadas. Jesus apareceu no meio deles, quase um fantasma, né, velho? Atravessando parede. Puf. Só que aí a Bíblia fala assim, e ele estava com as marcas nas mãos. Não era fantasma não, velho. Isso é louco, era corpo mesmo, né? Ele era espiritual o suficiente para atravessar a parede e humano o suficiente para lidar com a dúvida de Tomé, por exemplo. De falar, tá aqui, velho, toca aqui, ó. É disso aqui que você precisa para crer? Põe a mão aqui dentro e creia, velho. Creia. O mundo cansou do nosso discurso e da nossa pregação.
Eles querem tocar na ferida da parada. Eles querem sentir o cheiro do evangelho. Eles não querem mais ouvir que Deus é amor e que ama eles. Todo mundo no Brasil, acho que quase todo mundo não, mas quase todo mundo já ouviu isso, velho. Já ouviu isso. Eles estão querendo tocar o amor, eles estão querendo sentir o cheiro do amor. Eles estão querendo uma parada palpável, irmão. E isso vai ser com atitudes minhas e suas. Amém? O discurso, ele é segundo plano, velho. É segundo plano. Às vezes você nem vai precisar, na real. Às vezes você nem vai precisar. Deixa a tua mão estendida falar, teu abraço falar, teu ouvido, seus recursos. Já experimentou gastar dinheiro com alguém sem ser com você? É uma delícia, velho. Existe um mistério aí, mano. É de Deus demais, doido. Eu lembro quando a gente fez esse equipamento, essa mega estrutura que vocês viram na foto. Eu lembro que eu tava preocupado porque o menino tinha escapado. Eu falei, Deus, eu não quero mais levar esses moleques pro estúdio não, porque primeiro pela questão chata de o menino fugir, e segundo que era um home studio, ou seja, aconteceu uma fuga de cadeia na casa de um cara amigo meu, né? Chato demais, né? Mas eu não tinha condições de comprar equipamento, apesar de você ver a estrutura foi mega, mas não é barato, né? E aí eu lembro que eu falei, Deus, seria legal se tivesse. E aí eu fui ministrar num acampamento de carnaval ano passado e vim embora. E aí depois, durante a semana, um irmão da igreja, um casal da igreja me ligou e falou assim, cara, a gente ia para São Paulo, uma conferência, não rolou, a gente não vai rolar mais. E a gente tinha grana separada aqui da nossa estadia, a gente sentiu de ofertar na sua vida e tal. Eu falei, amém, mano. E eu fico uma semana em São Paulo com R$500, né? Achei que a galera era no mesmo naipe, né? Mas não, os caras ofertou 2.000 e lá vai fumacinha. Eu falei, uau, velho. E aí na hora, assim, cara, missionário, velho, essas coisas é meio que tipo um refresco, assim, que você nem imagina, né? Aí eu falei, nossa, Deus, vai dar pra mim fazer isso. Aí na hora, do nada, vem na minha cabeça. Eu falei, velho, e a questão dos moleques lá, né? Falei, já vai embora os 2 contos, né? Só que, cara, presta atenção, isso já faz 1 ano e essa compra me dá satisfação até hoje, toda vez que eu vou gravar com os moleques. Qualquer outra coisa que eu tivesse gastado essa grana na época, não teria me dado 1 ano de satisfação, não, velho. Não teria, jamais. Então, assim, ó, velho, existe um mistério em sair de você, velho. Existe um mistério em se doar, tá ligado? É uma parada de Deus, velho. O próprio Deus caminhou por essas vias, quando ele saiu dele, quando ele saiu do céu e se humanizou como homem para se relacionar com você. Quando a Bíblia diz assim, ó, que nós temos que ser diferentes desse mundo, presta atenção, irmão, é nisso, tá? Viaja não, é nisso. Só que o cristão, ele tem mania de ficar em periférico, né? Sempre nos periféricos. Às vezes a gente faz conferência de 3 dias numa igreja falando sobre vida e morte, sobre missões. E aí quando a gente abre para pergunta, alguém pergunta, pode fazer tatuagem? Me ajuda aí, velho. Sai dessa periferia aí, bicho. Me ajuda. Pode ouvir música do mundo? Me ajuda, velho. Me ajuda. A gente tem mania dos periféricos. Eu vi nas redes sociais o pessoal falando congresso de carnaval. Me ajuda. Me ajuda aí, velho. Então, assim, congresso de carnaval, velho, dane-se o nome do negócio. Desculpa falar dane-se, mas dane-se. Vem aqui, velho, vê o que vai ser falado no bagulho. Vê o que tá rolando, irmão. Me ajuda aí, velho. Não é? Periférico, velho. Periférico. A gente precisa sair do periférico e vir pro meio do bolo, velho. Que é ali que tá a vida, irmão. É ali que tá a vida. O resto é periférico, mano. São assuntos que às vezes é legal ser debatido? Sim. Só que não vai mudar a vida de ninguém. Não salva ninguém. Não encaminha ninguém, não, velho. Saca? E a gente precisa parar de ficar arrumando enfeite pra árvore, mano. Saca? Velho. Vai na ceifa do negócio, irmão. Para com isso aí, bicho. Amém? Esse é o convite, velho, do evangelho pra mim e pra você, cara. Lá em BH, Belo Horizonte tá olhando pra mim esperando solução. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tá olhando pra você esperando solução. Você não é crente? Até quando o mundo te agride, entenda, toda agressão é um pedido de socorro, velho. Os crentes, ele tá falando pra você assim, traduzindo na tecla SAP, ele tá falando, velho, traz uma solução pra nós, né? Tá perdido, cara. Seja a solução, velho. Ame, bicho, ame as pessoas. Dá menos trabalho do que odiar. Cansa menos, dá menos ruga na cara. Ame, velho. Amém? Queria fazer uma oração para encerrar. Pode ser? Queria que
Se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Se quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Se você quiser deitar, você pode deitar. Você sabe que você tem liberdade, né, meu? Na casa do Pai, né? A Bíblia te chama de corpo. A Bíblia te chama de organismo. A Bíblia te chama de algo vivo. Quem é vivo tem calor, irmão. Né? Gelado é morto. Vampiro. Essas coisas de filme, né? Vivo tem calor, o sangue corre, a pessoa está viva. Ela anda, ela vê, ela sente cheiro, ela fala, ela toca. Ela toca. E a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, ou seja, Cristo toca as pessoas através de nós. Cristo ouve as pessoas através de nós. Cristo fala com as pessoas através de nós e Ele vai às pessoas através de nós. Tem um conto que eu não sei se foi verdade ou se é só conto, mas é muito bonito. Que o cara fala assim que um missionário doou a vida dele em missões na África, né? 40 anos na África. E aí voltou embora velhinho já, né? E aí diz a história que ele chegou no porto e tinha uma fanfarrinha assim, e ele falou assim, cara, ele começou a chorar, falou, olha a forma que minha igreja veio me receber, né, velho? Uma fanfarra, mano. Só que aí era para um político que estava no barco. Na verdade não tinha ninguém buscando ele, teve que chamar um Uber, né? Não tinha ninguém buscando o cara. Aí, velho, ele ficou muito revoltado e ele com a esposa dele, né, os dois voltaram. E ele revoltado com Deus falou assim, pô, eu dou a minha vida, velho, na tua obra, e quando eu chego em casa é assim que sou recebido. E a resposta de Deus para ele foi assim, ó, você não chegou em casa ainda, velho. Relaxa aí, bicho, calma. Você não chegou em casa ainda, velho. Presta atenção, a gente foi chamado por uma causa que não é daqui não, bicho. Não queira querer que as coisas, precisa ser grandioso aqui. Ô, velho, relaxa, irmão. Relaxa. Desde que a gente se converte, a gente ouve assim, ó, Deus tem grandes planos para sua vida. Só que presta atenção, isso é no segundo a ótica dele, tá bom? Tô falando isso às vezes pra você não se frustrar, né? Às vezes o grande plano de Deus para sua vida é ganhar a tua rua. Ninguém vai ficar sabendo, velho. Olha que chato. Não vai ter poste, não vai ter nada. Só que é uma grande obra. Às vezes é ganhar a tua família. E deixa eu te falar, velho, segundo a nossa ótica mesmo, se por um acaso ele não tiver uma grande obra, ele tiver uma pequena obra para você, ele diminui como Deus, velho? Não. Então vamos parar com essas viagens, cara. Vamos entender que a gente está passando por aqui, a função nossa aqui é marcar pessoas para levar. Só, velho, só. Qualquer outro tipo de coisa que acontece aqui, saiba, é bônus. São ferramentas do processo, mas não é o processo. Não é, velho, não é. Qualquer bênção que você recebe, qualquer coisa que acontece muito massa na sua vida, saiba, velho, é só bônus. Seja grato e prossegue. Porque existe algo maior do que sua vida. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Deus, Pai amado, nós somos gratos porque o Teu plano foi tão perfeito que nós podemos te chamar de Pai, né? A gente não teria condição nenhuma de chamar o Senhor de Pai. Nenhuma. O Seu plano foi tão perfeito, Deus, que todos os meus erros e os meus acertos têm exatamente o mesmo peso agora. Tanto faz. Tanto faz, Deus, o tanto que eu erro e o tanto que eu acerto. O Senhor me aceitou no Senhor. O Senhor decidiu me carregar no Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado porque o Senhor recebeu cada um que está aqui, Deus, com tanto amor. O Senhor nos colocou na mesa e na mesa a gente já não tem mais medo, na mesa a gente não tem mais vergonha. Na mesa é nos dado uma identidade, Deus. A gente não é mais um cão morto, Deus. A gente não é mais um aleijado na alma. A gente agora é parte da família. Nós temos um nome, um sobrenome. Muito obrigado por isso, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra a mesa e o Senhor nos fala assim, existe mais lugar na mesa. E o Senhor nos delega a função de buscar pessoas aleijadas para trazer para a mesa. O Senhor nos dá a missão de buscar mais Mefibosetes e trazer para a mesa. Deus, isso é um privilégio tão grande, Jesus. Tão grande, tão grande. Deus, nos ensina a sair, Deus, de nós. Nos ensina, Deus, a confrontar, Deus, o hedonismo, Deus, essa cultura do prazer, essa cultura do ego, Jesus. Nos ensina, Senhor, que o dividir
No teu reino, na matemática do teu reino, o dividir multiplica. A subtração do eu soma. Ah, Deus, nos ensina, Jesus. Nos ensina. Nos ensina os paradoxos do teu reino, Jesus. Nos ensina essa matemática inversa, Deus, que o Senhor tem. Nos ensina que tudo que está na minha mão, Deus, são recursos para a tua causa, recursos para o teu reino. Arranca de mim a cultura do 10%, Jesus. Me aplica no 100%, Deus. Arranca de mim, Deus, a cultura do tempinho para o Senhor, Deus. E me coloca mergulhado em todo o tempo da minha vida para o Senhor. Arranca de mim os mínimos, Deus, e me coloca no intenso. Deus, eu preciso disso. Eu preciso disso. As pessoas precisam ver isso. Me ensina, Deus, buscar a santidade, não para mim ser superior a ninguém e flutuar, não, Jesus. Santidade não é para isso, Deus. Tua palavra diz que ninguém verá a Deus, Deus, sem santidade. Então, Deus, a santidade é para que eles vejam Deus em mim. Então me ajuda, me ajuda. Que o mundo possa ver isso em mim. Deus, me ensina a amar de uma maneira que eu não escolha quem. E Deus, eu sei que isso só acontece treinando, então me dá uns desafios mesmo, Jesus. Dá uns desafios para os meus irmãos aqui, ó. Eu peço que em nome de Jesus, Senhor, para quem tem uma dificuldade nessa área, Jesus, eu peço que o Senhor coloque mesmo umas carnes de pescoço para conviver com eles, Pai. Ensina eles a amar, Jesus. Ensina, Pai, ensina, ensina. Nos ensina, me ensina, Jesus. Me ensina. Deus, eu sei que quando eu me dou, e quando eu amo, e quando eu renuncio, eu estou ganhando. E eu sei que isso é difícil para a nossa mente entender, Jesus. Como é que quando eu dou, eu estou ganhando? Como é que quando eu renuncio, eu estou ganhando? Mas é porque a nossa mente é limitada demais aqui embaixo, Deus. Nos perdoa por isso, Deus. Nos perdoa por isso. Nos perdoa por achar que tudo se resume aqui. Que tudo que tem para mim está aqui. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. Me ensina a fitar os olhos no alto, Deus. Me ensina a olhar para a eternidade, Jesus. Me ensina a olhar para as pessoas ao meu redor como pessoas, como histórias, Deus. Histórias que o Senhor está envolvido. Arranca de mim, Deus, qualquer olhar de números. Pessoas como números, Deus. Números de evangelismo. Arranca de mim, Deus. Me faça enxergar a história das pessoas. Me faça entender, perguntar o nome, saber quem é. Me faça parecer com o Senhor que onde o Senhor estava as pessoas queriam estar em volta, Deus. Existia prazer na tua companhia. Não nos deixe, Deus, nos tornar pessoas antipáticas, Senhor. Derrama empatia em nosso coração. Em nome de Jesus, Deus. Nos mergulhe no que o Senhor é. A tua palavra diz que o Senhor é amor. Pronto. Pronto. Toda a minha atitude, toda a minha ação em Deus, ela tem que ser em amor, porque é isso que o Senhor é. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Presta atenção, sabe por que Deus colocou o amor como um mandamento? Porque não é romântico. Não peça para Deus para sentir amor, não, velho. Isso é uma atitude, meu irmão. Vai lá e ama. Vai lá e ama. Por isso Deus falou assim, olha, sim, se você sentir, ame. Não, Deus falou, ame. Ponto. Ah, mas eu vou ser hipócrita, eu não amo. Não é ser hipócrita, mano, é ter fé. Vai lá e age como você ama. Calma. Você tem que entender que você está num convívio que é uma geleira, irmão. É uma geleira, a gente está congelado. E a gente começa a agir já como se fosse, e isso vai ser. Tá me entendendo? Haja como se já existisse uma chama de amor no teu coração, mesmo que for uma fagulha, velho. Se essa palavra de hoje trouxe uma fagulha pro seu coração, saia incendiando. Haja como se isso fosse um lança-chamas. Que essa geleira toda que a gente vive vai derreter, velho. Vai derreter, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Se eu passar daqui é converseiro. Se você quiser adquirir o livro lá no final,
Só para lembrar que eu poderia estar roubando e matando, mas eu estou vendendo um livro. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Queridos, nada a declarar. Amém? Nada a acrescentar. Só ruminar. Agora, essa não é uma palavra para você sair daqui de cabeça para baixo, meu Deus, não. Porque a vida com Deus, ela não é uma foto, ela é um vídeo, onde o REC está acionado, então está rodando. Então você tem a oportunidade de, a partir de agora, amém? Fazer o que você nunca fez. Deixar a sua vida ser usada até o último suspiro. Como e algo que eu gosto de falar sempre aqui: o amor não é um dom. Amor é uma virtude. Amor é um mandamento. Porque dom Deus distribui para cada um da maneira que Ele quer. Agora, amor Ele não distribuiu para você e para o outro não. Amor Ele mandou a gente amar. Amém? Então, querido, vamos terminar aqui. Marcelo vai estar aqui. Se você quiser conversar com ele, tirar a dúvida, os livros estão ali fora. Eu quero encorajar você e pedir para que você adquira o livro. Amanhã a gente está aqui. Deus abençoe a sua vida. Eu estou saindo daqui revirado com essa palavra. Eu acho que todo mundo aqui. Já vieram perguntar ali, o Marcelo: vai deixar ele embora, pastor? Eu falei: eu não tenho escolha. Mas eu tenho certeza que a gente está firmando uma parceria. Já falei com ele, a gente quer fechar umas parcerias. Amanhã ele está indo para o impacto de carnaval em Olinda, no meio do carnaval, lá em Recife. Então a igreja, vamos orar por ele agora. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós cobrimos a vida do teu servo, porque ele é a igreja, então ele nos representa. Senhor, esse aqui nos representa, Senhor. Tem gente aí que não representa, não, mas esse aqui nos representa. Então nós, como igreja, cobrimos a vida dele, porque ele é um braço nosso que está indo. Que ele seja luz naquele lugar, que ele seja sal naquele lugar, que ele seja tempero. O sal tempera, o sal cura, e não há substituto para sal. Para açúcar há adoçante, mas para sal não há substituto, Senhor. Usa o teu filho de maneira poderosa. Nós os abençoamos. Livra de todo o mal. Cubra-o do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, amém. Vá para a tua casa, tem cantina ali fora, tem o livro, tem a comunhão. E amanhã estaremos aqui, escola dominical, e um dia cheio da presença de Deus. Amém.